Olá a todos, estamos iniciando o episódio 3 do Ex-Multa Podcast. O assunto de hoje é bem interessante, é sobre superar o medo de dirigir, né? A gente sabe que muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, sentem alguma dificuldade ao fazer a carteira de habilitação ou depois que fez a carteira de habilitação. Então, o assunto de hoje é o medo de dirigir. E para falar sobre o tema, está aqui comigo a Sandra Mara Raimundi. Ela é consteladora familiar sistêmica e tenho certeza que ela tem um vasto conhecimento nessa área e a gente vai conversar sobre esse assunto para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho da onde que vem esse medo, por que vem esse medo, e vai ser bem interessante. Seja bem-vinda, Sandra. Que bom que tu está aqui comigo, que tu aceitou o meu convite para a gente estar falando sobre esse tema, tá? Muito obrigada, Regiane. Agradeço o teu convite, né, de primeira, e dizer que é uma satisfação mesmo estar aqui para falar sobre esse assunto, né, que é sobre a questão do medo que as pessoas em geral, né, homens e mulheres têm quando estão na direção ou mesmo quando estão para tirar a carteira, né, a CNH, no caso. E esse medo que atrapalha, que na verdade o medo não é que ele atrapalhe, né? O medo ele já faz parte da nossa vida desde o nosso nascimento. Então, são sentimentos que a gente traz conosco desde que somos embriões, na verdade, né? E quando nascemos sim. Então, o medo vem junto com o sentimento que são primários, né? Da raiva, o sentimento da tristeza, da alegria, do nojo. Então, o medo, ele faz parte. E nós precisamos olhar para ele, acolher esse medo e perceber o que é que ele está querendo nos mostrar, né? Na verdade. Porque o medo, ele está aí para nos colocar em duas situações, né? Ele quer nos mostrar algo. Então, ele tem duas funções, o medo, que é da proteção, né? Ele quer nos proteger e também ele pode nos paralisar. Então, como é que eu sei quando o medo ele quer me proteger? Né? Quando você tem, por exemplo, medo de cobra. Esse é um medo consciente. Então, você sabe que se você não se afastar dessa cobra, por exemplo, né? Se ela for peçonhenta, ela vai te picar. E aí vai te causar um dano. Agora tem o medo inconsciente, que é aquele medo que nós criamos ainda lá na infância, né? O medo, por exemplo, de dirigir. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com alguém do meu sistema familiar, né? Que não pôde, talvez, dirigir, que talvez eu tenha perdido um ente querido, né? E isso acaba me atormentando, isso acaba me bloqueando para que eu tenha coragem de ir, pegar uma direção e sair, né? Por aí, estrada fora. Tu bem falaste, né, que o medo ele nasce conosco. E a gente sabe também que a maioria são mulheres que têm medo de dirigir, né? Tem uma diferença do medo masculino e do medo feminino nessa questão da direção? Se a gente já se todo mundo nasce com o medo? Isso. Como já nascemos com o medo, dá a impressão que o homem, né, nessa questão do dirigir, ele tem mais facilidade, né? E existe isso no nosso meio, no nosso mundo, que o nosso mundo ele é patriarcal. Então, quando os homens, né, no geral, eles têm menos dificuldade, né, de dirigir, eles já estão indo com mais tranquilidade, né? A gente percebe. E eles dominam mais. A questão de quando que eles são crianças, de apresentarem carrinhos, bicicleta antes, para as meninas bonecas, toda essa questão mais doméstica, isso pode interferir também? Com certeza, pode interferir. E por quê? Porque a mulher, na verdade, ela foi criada para quê, né? Então, geralmente, antigamente era assim, né? Ela foi criada para procriar, para ficar em casa, cuidar dos filhos, né? Então, quais eram os brinquedos das mulheres? Eram as panelas, bonecas, enfim. E aí começa a criar significados de que sim,
A mulher precisa ficar em casa, cuidar dos filhos, né? E nunca lhe foi dado um carrinho, né? Um avião, algo assim nesse sentido. E para o homem sempre, né? Para o menino, então esses brinquedos eram normais. E a menina, por vezes, nem poderia chegar nesses brinquedos, né? Então, isso tudo, esse meio é que influencia muito a pessoa, né? A mulher ou o homem. E nesse mundo patriarcal, né, enfim, que nós vivemos ainda, né? Hoje eu diria assim, com menos intensidade, porque a mulher hoje ela conquistou o seu espaço e tal. No entanto, ela precisa continuar sendo feminina, né? Mesmo com funções também masculinas, mas ela precisa cultivar essa essência. E isso não quer dizer que ela não possa fazer coisas de homens, por exemplo, dirigir, né? Que antigamente eram só homens, né? Que faziam isso. E o homem, por natureza, ele já está no instinto dele também, de pegar uma direção, de sair, de ir. Para ele é mais fácil, né? E as mulheres, no entanto, elas acabam o quê? Olhando para quem? Quais significados que elas deram, né? Minha mãe dirigia, ela teve condições de dirigir, teve possibilidades, o meu pai permitia que ela fizesse isso, né? Então, a menina acaba olhando isso e ela acaba tendo uma fidelidade a essa mãe, por ela não ter a permissão de fazer isso. E aí a menina olha e diz, não, minha mãe não fez, eu também não posso. E aí criam bloqueios e criam programas mentais, né, que foram gerados ali na infância ainda. E hoje ela tem, sim, mais dificuldade para ir. E o homem, o menino, né? Não, o menino, a primeira coisa que ele vai ter quando ele completar 18 anos é, não, meu filho vai estudar, vai fazer a carteira, porque ele precisa dirigir, né? Por vezes até uma necessidade. Tem o pai que é caminhoneiro, ou, enfim, ele precisa ter esse lado, o lado de conduzir uma família, né? Por vezes. E aí ele vai e ele tem mais facilidade. Assim, a gente percebe que isso existe ainda, né? Muito forte. E aí a mulher, ela acaba se fechando. Ela diz, não, eu não posso. Né? E é interessante porque quando que veio à tona esse assunto, e que eu converso com mulheres e disse, inclusive, que nós íamos fazer um podcast sobre esse assunto, é impressionante o número de mulheres que têm medo de dirigir, que fizeram todo o processo da CNH, a parte mais difícil, que nem eu digo, né? Que é passar por testes, é fazer prova, é passar por prova prática, prova teórica, e aí conseguiu o documento, conseguiu a tão sonhada CNH, e depois bloqueia, depois não dirige. É impressionante. Eu fiquei impressionada mesmo com o número de mulheres que eu escutei, assim, eu tenho medo de dirigir. Ou então de conhecidas que conhecem outras pessoas, outras mulheres, que têm medo de dirigir. Eu fiquei impressionada mesmo. Não, é verdade, eu também. Inclusive, hoje fiquei sabendo que uma conhecida de uma amiga minha, ela já fez 17 vezes, né? Ela repetiu. E além de você estar ali, né, colocando o teu tempo e dinheiro também, porque tu acaba investindo nisso, né? Mas e por que isso acontece? Nós precisamos analisar 3 fatores, né? Um deles é a questão da capacidade, né? Capacidade, todas, você acaba de dizer, passam no teste e tudo mais, né? Então, capacidade cognitiva, intelectual tem. Com certeza. Estuda, consegue, passa. A segunda questão é a questão de você estar disponível para fazer aquilo. Sim, eu estou disponível. Eu quero essa carteira, eu quero dirigir, né? E por vezes, eu não quero esse medo. Por que esse medo está ali, né? Então, você tem capacidade cognitiva, né? Intelectual, de fazer, passar. A segunda questão é essa disposição que também tem. Aí você esbarra na terceira questão, que é a permissão. E aí que eu venho novamente nessa questão sistêmica, né? Permissão de quem? Então, nós precisamos analisar, porque essa permissão, ela vem de uma questão relacional. E relacional sempre é do meu sistema familiar. Certo. Né? Sempre. Então, pai, mãe, talvez avós, o que aconteceu nesse sistema
que bloqueia e que eu tenho medo, né? Para quem eu olho? Quem teve medo de dirigir, né? Por vezes, assim, essa pessoa, ela teve muitas perdas no trânsito, perdeu, teve vítimas. Certo. E aí ela olha, ela diz, não, eu não posso dirigir porque, nossa, e se eu atropelar alguém, o que vai ser? Ou se eu der contra um outro carro, eu vou morrer. Então, esse medo, ele vem muito de dentro para fora. Não é aquela questão que eu faço carteira, não passo. Nossa, mas eu sou muito burra, né? Eu não consigo ir. Por que eu tenho esse medo? Eu tenho que sair disso. Mas você só vai sair disso se você realmente descobrir o que é que está te impactando, né? Qual é esse bloqueio que vem? E ele vem de um sistema, daquilo que você significou. No entanto, você faz parte desse meio, o meio te influencia, né? Mas ele não determina quem você é. Claro. Você precisa fazer escolhas, encarar esse medo e dizer, ok, você está aí, o que você quer me mostrar? Afinal de contas, faz uma investigação dentro da tua família, do teu sistema, né? E se eu puder fazer um comparativo aqui de uma cliente minha que veio constelar. Com certeza, acho que é bem importante isso para as pessoas entenderem todo esse processo, né? E o que pode ser feito também para superar isso. Isso, até para saber se a pessoa que está nos ouvindo, se ela se encaixa nisso, né? Ótimo, perfeito. Então, é um fato. E fatos contra fatos não há argumentos. Isso aí. Né? Então, ela veio olhar para essa questão do medo, né? E ela não, na verdade, ela não conseguia tirar a CNH no modo prático. Então, o intelectual ela tinha, a disposição ela tinha, a permissão que não. E aí nós fomos olhar, abrimos uma constelação para olhar isso tudo, e ela percebeu que, fazendo perguntas, enfim, né, onde é que ela está? Onde é que estava o bloqueio dela? Imagina só, na linhagem feminina dela, né, ela tem são 8 irmãos, com ela 9, e 5 mulheres. E os 4, então, são homens. Os homens todos dirigem. E as mulheres da família dela, nenhuma dirige. Nenhuma. Nossa. Inclusive, a mãe também não, né? E aí eu fui fazendo perguntas e tal, né? Para descobrir onde é que estava isso tudo. Aí eu perguntei para ela qual foi a primeira ação, o primeiro trabalho que ela teve na vida, né? E ela disse, não, eu trabalhava com meu pai, na mecânica do meu pai. Olha só. E ele tinha uma mecânica, né? E ele arrumava os carros, enfim, que era a chapeação. E ela ouvia muito dele dizer que lugar de mulher não era na direção. Porque olha o estrago que faz, olha só o que essa mulher fez, enfim, né? E ela estava ali, nessa crença limitante, nesse bloqueio que ela ouvia do pai. E ela tinha 10 anos, né? 10 anos já trabalhando com o pai, em uma mecânica. E aí ela cresceu com isso, dizendo que lugar... E ele dizia, não, porque lugar de mulher não adianta no volante, olha, elas só fazem estrago. Enfim, né? Não sabem dirigir. Não sabem dirigir. Tem um ditado que diz, mulher no volante, perigo constante. Tem aqueles que dizem que a direção de mulher é um fogão, não é uma... Né? Então, isso começa a criar uma programação mental. Ali na infância. E quando adulto, ela traz consigo tudo isso, né? Principalmente a mulher. Por isso que eu digo que o homem ele tem mais facilidade, né? O exemplo dessa família, os homens dirigem desde cedo. Sim. E as mulheres até mulheres hoje. Não. Então, ela tem em torno de 47 anos. E já era a 5ª vez que ela fazia esse teste e não passava. Então, a gente olhou o bloqueio, ela estava ali. E ela disse, nossa, Sandra, nunca percebi, nunca imaginei que o meu medo, que tudo isso estava atrelado a essa questão de ouvir do meu pai. Então, eu vejo o quanto o meio te influencia, né? E aí, você precisa fazer o movimento de sair e fazer diferente, né? Porque mulher pode, ela escolhe deve, inclusive, né? Isso. Então, ali, quando ela descobriu que ela estava ali, ela, agora, se tu me perguntar, ela fez, conseguiu? Eu não sei, porque a gente não fica sabendo, né? Mas houve um despertar. Com certeza, ela vai conseguir, vai perder esse medo. Porque ela estava fazendo para quem isso? Por que ela não se permitia? Veja a permissão. Sim. Porque se ela soubesse dirigir e fosse para a vida, né?
para a direção, ela estaria infringindo uma norma. Uma norma que é o quê? Uma norma sistêmica dela. Se eu fizer isso, eu vou desagradar ao meu pai. Uhum. Veja só como isso é forte, né? Nossa, é muito forte. E impacta a vida. Tanto é que ela não conseguia, né? Por e muitas quantas vezes. mulheres não sofrem pelo mesmo motivo, né? Esse é um exemplo. Vou te trazer um exemplo também, então. Isso, vamos lá. Eu só não sei, enfim, o que ocasionou isso, porque eu só saí da história, né? Mas eu tenho uma conhecida que ela fez a CNH há muito tempo atrás, fez tudo que podia, né? Só que ela não dirige. Até hoje ela não dirige, mais de 20 anos. A desculpa, entre aspas, dela. Eu não dirijo porque eu tenho medo dos carros que vêm atrás de mim. Né? Certo. Porque se a gente parar para pensar, os carros que vêm atrás de mim, é eles que têm que cuidar, porque eles estão atrás de mim. Eu tenho que cuidar o que está na minha frente. Isso. Mas ela não, ela tinha medo e ela olhava muito para trás, então. Nesse sentido, estou aqui interpretando, né? Porque eu não sei qual é o fundo emocional desse medo dessa pessoa de ter medo de dirigir porque tem carro atrás dela. Certo. Né? E é muito provável que ela esteja olhando para trás, dentro daquilo que nós estamos conversando, né? Ela está olhando para quem no sistema dela, né? O que aconteceu lá atrás, né? Ela pode ter sido acidentes com vítimas fatais, né? Pode ser que, se eu fizer algo aqui na frente, ali atrás, a minha mãe não pode dirigir, eu estou desagradando a ela, né? Então, tem vários panos de fundo que fazem com que o medo de dirigir se manifeste, né? Para cada pessoa é um processo. É um processo, para cada um é um processo. É dentro dos significados que foram dados lá na infância, né? Porque tudo é inconsciente. Esse movimento do medo também, esse medo que paralisa, é um medo inconsciente. Eu não sei o que é. Então, você precisa olhar, né, através de um profissional que te ajude a sair disso, né? Que tem muitos workshops, palestras que falam sobre essa questão também, de desmistificar e sair desse padrão, né? E tem também a questão da terapia sistêmica, que ela vai lá nessa questão raiz. Por que eu? Né? E tem outras formas, outras dinâmicas ocultas que existem ali de mulheres que não querem dirigir. Por quê? Porque elas estarão perdendo algo. Então, que benefício... o ganho secundário que a gente chama. Exatamente isso. Qual ganho que eu estou deixando de ter se eu dirigir? Porque o dirigir também, ele vem do masculino. Né? O dirigir, o que é? Dentro da lei sistêmica, é você ir para a vida de uma forma na ação. Porque o dirigir é velocidade e ação. E da onde vem isso? Vem do tomar o pai. Então, por vezes, assim, qual é o ganho que eu deixo de ter se eu conduzir a minha vida agora? Pode ser que essa pessoa ainda esteja sendo conduzida pelo pai, né? Pelo marido ou pelo filho. Só vai substituindo. Exatamente. E aí ela vai deixar, por vezes, ela tem uma carência afetiva também, uma carência emocional, né? E ela diz, se eu dirigir, se eu tiver a minha carteira, se eu deixar esse medo, o meu marido não vai mais me levar para tais lugares, que é sempre ele que me leva. Certo. E talvez aquele seja o momento dela estar junto com ele. Ok. Veja Faz sentido. Isso. Então, isso a gente precisa analisar cada caso, né? Só que isso que nós estamos conversando é um despertar. Claro. Daqui a pouco a pessoa diz, não, nossa, eu estou nessa situação mesmo, né? Eu me identifico. E aí, quando há essa expansão da consciência, ela perde o medo. E aí ela se permite a dirigir. Exatamente. Porque alguém diz, sim, tu pode ir agora, eu permito. Tu tens a permissão, né? Inconsciente isso. E aí ela vai. É aquilo que eu sempre digo, né? O inconsciente, ele é complicado, né? Porque o consciente, beleza, a gente sabe o que está fazendo, é concreto, eu vejo, eu sinto, eu toco. Mas o inconsciente, até a gente se dar conta disso, até ele se tornar, aquele trauma, aquele sentimento, se tornar consciente,
é um trabalho bem doloroso, Bem às doloroso. vezes. Porque Né? toda vez que tu olha para essa inconsciência, para o inconsciente, tu precisa mudar. Então, tem pessoas E que não dói, querem olhar. Exatamente, não Dói. querem olhar porque dói. Porque elas precisam fazer o movimento de sair dessa zona de conforto que ela está. Uhum. Então, é isso que a gente falou há pouco. O que eu perco se eu fizer isso? Então, por vezes, esse medo ele está atrelado a muitas questões de perdas mesmo, Uhum. né? E aí vem, sim, perdas também de pessoas, né? Que se acidentaram, enfim. Tem tudo isso. Cada caso é um caso. A gente precisa olhar para isso, mas no infringir dos ovos, nós temos esse medo da consciência, que ela é uma consciência que não foi olhada, né? É inconsciente. Então, quando eu olho para isso e há essa expansão, a minha consciência muda, aí eu mudo aqui fora. Primeiro, eu preciso mudar dentro de mim, para que eu possa saber o que eu preciso na consciência ir para a ação. Porque se eu não sei o que é que está me travando, qual é esse medo, eu vou continuar ficando ali sem dirigir, ou eu não consigo fazer a minha carteira, né, tirar o meu CNH, e eu vou ficar impactando, eu vou ficar estagnada. Porque o dirigir o que é? É você tomar as rédeas da tua vida, a direção. Liberdade também, né? Nossa, a gente pode chamar disso. Isso. É o ir para a vida, é a tua liberdade. Talvez tu esteja presa ali e não queira essa liberdade também, né? Sim. Mas aí vai muito da pessoa, de realmente querer sair, como tu disseste, da zona do conforto. Exatamente. Porque isso. é bom estar ali, né? Ah, o marido me leva, o filho me leva, o pai me leva, sei lá. Isso. Né? Não, e outra coisa que eu ouvi também hoje de manhã, ela me diz assim, eu não quero, eu até fiz, estava aprendendo, fiz a minha carteira e tal, né? Mas eu não quero, eu não vou ficar sustentando um carro. Eu vou sair com meu marido, que daí ele paga tudo do carro e ele me leva onde eu preciso ir e tal. Então, veja só, né? As pessoas estão muito atreladas a muitas coisas, né? Que não são mensuráveis, que a gente não enxerga. Sim. Que elas estão ali. Então, por vezes, não é nem essa questão financeira, mas é assim... Porque o meu marido me leva. Veja como isso é mais cômodo, é mais fácil. Não preciso pensar no estacionamento. Não preciso pensar no que vou largar meu carro. Isso. Né? A hora que eu quiser, ele vem me buscar. Exatamente. Mas aí quem está dirigindo a tua vida? Né? A vida dessa pessoa? Sempre o outro, né? É sempre o outro. Você está aqui para isso. Claro. Para conduzir a tua direção, a tua vida. E através... dessa questão do medo do dirigir, também tem muito disso. Sem dúvida. Medo de dirigir o automóvel, medo de dirigir a tua vida, né? Que medo tem? Vamos sair disso, dessa dor. A vida tem tanta coisa para ser vivida, né? E se tu puder dirigir um carro, um automóvel, tu vai muito mais longe. Muito melhor, com certeza. Isso, tu faz as tuas escolhas, exatamente. Né? Toma o rumo da tua vida, né? Pega a estrada e vai. Vai sem medo, inclusive. Vai, né? Sem medo e vai ser feliz. Isso aí. Né? E leva junto quem tu gosta de estar junto. Daqui um pouco, leva o marido junto. Claro, né? Põe ele na carona. Isso, e se ele reclamar da tua direção, tu diz, eu estou dirigindo, é do meu jeito. Falando nisso, tem muito dessa questão também das mulheres deixarem de dirigir, justamente por isso que elas dirigem, mas quando o marido está do lado, elas travam. Isso. Né? Porque eles vêm com essas falas, né? Ah, tu não sabe dirigir direito. Olha o carro lá na tua frente. Olha o semáforo. Cuidado aqui. Não é? Exatamente. Vai bater, mulher. Vai mais devagar. Vai mais rápido. É isso. E aí o quê? Mas por que isso acontece, né, Rejane? Porque elas não têm autoconfiança. As mulheres, elas precisam ter. Os homens também precisam ter autoconfiança. Então, eu volto lá nas 3 questões. Você tem capacitação. Você tem disponibilidade. Mas você não tem permissão. E por que você não tem permissão? Porque você não te permite a ter essa permissão do ir. E é assim, quando você sabe o potencial que você tem, que você dirige bem... Você já passou no teste. E se tu passou ali na prova, não é o teu marido que vai dizer ou quem está do teu lado se tu dirige bem ou mal. Não. Passou,
tenha tua autoconfiança e vai. Deixa ele falar, não tem problema. Porque os homens sempre falarão. Até hoje eu ouço do meu, né? Ele sempre fala, porque lugar de mulher, por vezes, né? Não, ele não fala de mim, mas ele fala de mulheres que estão na frente, está dirigindo. Aí, se tem um carro que não anda muito... tem que ser mulher. Exatamente isso. Mas tinha que ser mulher, né? Meu Deus. Aí eu só olho para ele e digo, tá, tu tá falando dela, né? Não de mim, porque eu sei como eu dirijo, eu sei que eu não tenho infrações, né? Então, isso já é um termômetro de que eu estou dirigindo bem. Então, autoconfiança, mulheres. Autoconfiança, por favor. Muito importante isso, né? Muito. Para realmente dar a resposta certa quando acontece esse tipo de situação. Exatamente. Daí pode falar, não tem problema nenhum, não me atinge, porque eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Tá confiante naquilo que tá fazendo e ponto. E né? ponto. É isso porque aí. senão não estaria no volante. Exato. Não, e outra, Rejane, as mulheres, elas dirigem muito bem. Com certeza. Elas são muito cuidadosas. Tu vê, até o seguro das mulheres de carro é mais em conta. É mais barato, exatamente. Eu fico feliz, porque eu pago menos do que o meu marido. Eu digo, agradeça, viu? Tá vendo ali, ó? Não, isso é verdade. Eu dou despesa. Eu não trouxe aqui, mas tem uma pesquisa que realmente o número de mulheres que dirigem está aumentando. O número de acidentes que acontecem é com homens. Tá vendo? O número de acidentes que acontece com mulher é muito menor do que dos homens. Então, né? Realmente falta toda essa questão de se encorajar e de se permitir. Isso. E ir para a estrada, e para a estrada, e para a vida. Porque, olha, a estatística está aí. Ninguém está inventando exatamente. nada, né? A estatística não mente. Não mente. São então, números. Exato. Então, essas mulheres assim que têm medo, por favor, mulheres, vamos se encorajar, né? Vamos, primeiro lugar, te conheça. Sócrates já falava isso, né? Conhece-te a ti, conhecerás o mundo e os deuses. Então, primeiro eu preciso me conhecer. E quando eu me conheço, eu me fortaleço, eu sei quem eu sou, das minhas capacidades, das minhas convicções. Ninguém mais vai conduzir a minha vida. E ninguém vai mais conduzir o meu volante. Eu vou sem medo. Ótimo. Né? Isso é muito lindo. É lindo. E é fato, né, Rejane? É fato. Eu almejo sempre que muito mais mulheres dirijam e que realmente tenham a direção da sua vida, do seu carro, do que for, do seu trabalho, do que for. Isso. Né? Porque aí sim, a autoconfiança, ela move mundos. É tudo. E quando a gente conhece a nossa essência e sabe, né, das nossas condições e capacitações e capacidades que a gente tem, nossa, a gente faz muito. Com a gente certeza. Transborda, né? Acho que é bem isso. Tem algum sinal que a mulher ou o homem apresenta nessa questão do medo de dirigir? Algum sinal físico? Bom, o medo, né? Vem junto com ele a ansiedade também, né? Aquela ansiedade, nossa, começa o tremor, né? O corpo, as mãos começam a suar, os pés também, né? O coração começa a palpitar. E aí tu percebe que todos esses sinais físicos, de novo, são questões emocionais. Porque tudo que vem para o físico é algo ali inconsciente. Então, você precisa descobrir por que você tem isso, né? Por que o teu corpo, ele sofre? Porque ele sofre. Nossa, pode te dar um ataque cardíaco. Tem mulheres que elas entram no carro assim já com trêmulas, né? Eu conheço mulheres que eu já saí. Eu digo, gente, você aí com essa mulher, nossa senhora, né? O que vai dar? Como vai ser? Só que ela entrou no carro, ligou, deu, passou tudo. E vai, né? Então, esses sinais, a gente precisa estar atentos, porque são sinais físicos, mas eles vêm do emocional. Então, olhar para isso, né? Geralmente, quando que a nossa mente joga para o corpo, é porque tem alguma coisa. Porque enquanto está ali na mente, a gente vai deixando para depois, não vou cuidar disso. Mas a partir do momento que joga para o nosso corpo, que a gente começa a sentir dor, aí a gente procura ajuda. Exatamente. Né? E é uma dor lá, uma dor não física, né? Ela vem de uma dor, de um sentimento, de uma emoção não trabalhada, né? Lá da tua infância, da tua criança, que a gente fala muito da criança ferida, né? Do 0 aos 14 anos.
isso tudo acontece. Então, nós criamos significados muito fortes e que eles vêm para o nosso adulto hoje. E a gente não se dá conta que é de lá. Então, por vezes, a gente até culpa. Ah, mas aquele instrutor não foi legal, ele não me ensinou direito, né? Ah, porque o meu marido fica me enchendo o saco porque, nossa, tu é muito ansiosa, porque né, esse medo aí, ele está te atrapalhando, enfim. Mas são medos e traumas e bloqueios que não são de agora. Hoje, isso tudo é o que é um insight, né? É algo que você sofreu lá atrás e você nem sabe do que foi. Uhum. Então, é bom investigar. Por vezes, se você não quer fazer, né, procurar ajuda profissional, que seria ótimo, investiga, fala com a mãe, com o pai, o que aconteceu nessa área, né? O que foi? Ou você mesma, né, faça uma análise daquilo que está acontecendo, né? Que você vai descobrir. Me ocorreu uma dúvida agora aqui. Esses sintomas, eles vão aparecer lá no meio de dirigir, né? Certo. Se essa pessoa não fosse dirigir, esse sintoma ia aparecer em alguma outra área da vida dela, em algum momento? Ela aparece. É só um gatilho. É um gatilho. O medo de dirigir é um gatilho. Fui fazer a minha CNH, bloqueei. Se eu não tivesse feito esses traumas, esses sentimentos, eles iriam aparecer em outro momento. Se a pessoa criou um trauma, um bloqueio nessa questão do dirigir, né? Então, eu perdi um ente querido num acidente de carro. Tem essa fidelidade, essa lealdade sistêmica, né? Mãe, pai, irmãos. Uma lealdade que eles não puderam fazer, eles não puderam dirigir, não puderam ter um carro. E eu hoje tenho tudo isso. Eu tenho condições de ter o meu carro, de dirigir. No entanto, eu não quero, porque eu tenho uma fidelidade sistêmica. Então, se ela criou essa programação mental em cima dessa questão do medo do dirigir, do medo do trânsito, ou que teve um acidente fatal, né? Aí está atrelado, sim. O medo do dirigir vem daí. Certo. Agora, pode ser de outra forma, sim, gatilhos despertarem, não no dirigir. Certo. Aí ela vai ter um gatilho do medo. Tem N medo, né? N formas de você desenvolver esse medo que te bloqueia. Aí é de cada um, precisa ser investigado. Mas o de dirigir, sim. Ele vem de um bloqueio, né, emocional, que foi nessa área de trânsito, ou do dirigir, ou de acidentes. Pode ter certeza que vem daí. Ou desse caso que eu falei dessa constelanda, né? Que veio olhar que o pai falava que lugar de mulher não é no volante, né? Então, também vem daí. Veja como faz sentido tudo isso. O que os familiares, principalmente dessas mulheres, podem fazer para auxiliar? Eles sabem que ela tem esse bloqueio, que ela tem a CNH, que ela fez tudo certinho, mas que na hora de dirigir não vai. O que os familiares, seja lá pai, seja marido, seja quem for, até mãe, irmã, enfim, o que for, o que esses familiares podem fazer para auxiliar essa mulher a perder esse medo também? Essas que não procuram por ajuda, enfim, nesse sentido, o que eles podem auxiliar? Olha, uma das questões mais evidentes e que a gente vê, eu vejo nos atendimentos também que falam, é o acolhimento. É acolher, né? Olhar para essa pessoa e dizer, sim, você tem força, você consegue, vai. É apoiar, né? E por vezes até assim, eu não consigo fazer uma baliza, vamos supor, né? Eu não consigo estacionar direito. Ou eu tenho medo quando eu saio para a rua, né? Naquela situação, numa situação específica, né? Sai com alguém da tua família, né? Que seja, mas aquele alguém que te dê força, que te apoie, não que te critique, né? Então, busque um familiar ou até um amigo e diga, vem comigo, eu preciso encarar esse medo de frente. Vem comigo, me ajuda aqui. O que eu posso fazer? Tu que dirige bem, né? Enfim. Então, é esse apoio, esse acolhimento, né? Porque tem muitas feridas ali para serem olhadas. E, por vezes, também os familiares, eles estão na mesma dor do que ela. E não seja tão fácil de ajudar nesse processo. Então, daqui a pouco,
ela busque uma amiga, uma compreensão, né? E vá e faça aquele movimento que ela se sente que está ali presa. E aí pode fluir, enfim, dessa forma. Tu falou da baliza, né? Esse é um outro sentimento, trauma, medo, sei lá, não sei nem o que falar, né? Que eu ouço muito relato das mulheres que elas têm o medo da baliza. Medo de estacionar entre 2 carros. Elas preferem deixar lá na outra quadra do que estacionar onde precisa, porque tem que fazer a baliza. Sim, verdade. Tem casos de amigas minhas que elas não querem estacionar no centro da cidade. Aí elas deixam quilômetros de distância, que é um lugar mais favorável a elas, né? Porque é o medo de novo ali. O medo do quê? Não é nem do estacionar, mas é do tu não conseguir conciliar várias coisas ao mesmo tempo. Porque quando vai fazer baliza, tu tem que olhar para vários, né? Exatamente. E aí tu não te sente segura. Então falta o quê? Falta segurança. E ainda lidar com a impaciência dos carros que estão atrás esperando. Estão ali. Então o que fazer nesse momento, né? Calma. Você está ali num carro, né? Tu tem que tomar direção. Ninguém vai entrar no carro e fazer por ti, claro, né? Então, quem estiver no externo, mais uma vez, te fortaleça internamente. Os carros que estarão passando, enfim, ou as pessoas que ficam te olhando, porque tem isso também, né? O julgamento. Muito, infelizmente tem muito. E aí, de novo, se é mulher, pior ainda. Isso, daí vai dizer, a mulher ali, por isso que não faz sabe, tudo não errado. sabe estacionar. Exatamente. Então, o que ela faz? Calma, para tudo. Agora o mundo vai parar porque eu preciso estacionar. Então, te concentra. Entra no aqui e no agora, né? A presença, esteja na presença. Vai, tu aprendeu aquilo, né? Voltando, você tem capacidade, você tem também disposição. Então, vai e faz devagar, esquece o externo. Devagarinho, vai e faz a tua baliza. Tenho certeza que tu vai conseguir fazer bem. Mas aí, quando tu soltar o externo, o julgamento, para, né? Aí para tudo. Eu lembro que teve uma colega minha da graduação ainda, isso há muito tempo atrás. Nem tanto tempo, nem tão, ontem, né? Isso aí, dias atrás. Um dia nós estávamos falando dessa questão do dirigir, né? Porque naquela época estava, né, a gente recém feito carteira, né? Os jovens. Quebra de padrões. E aí, um dia ela disse assim, onde tem uma vaga para mim estacionar, eu vou lá e estaciono. Se o carro que tiver atrás tiver que esperar, ele vai esperar. Eu vou fazer a minha baliza tranquilamente. Tá vendo? E aquilo, eu levei muito isso para mim. Porque é isso aí. Se eu quero estacionar nessa vaga, eu vou estacionar nessa vaga. Que eu vou. É eu que tenho que ter o meu tempo, não o carro que tem atrás. Exatamente. Se ele está atrasado, o problema dele. É isso aí. Né? Cada um com o seu tempo. Se ele estiver atrasado, ele que saia 5 minutos Exatamente. antes. Claro que a gente entende que as mulheres que têm mais dificuldade, elas vão ficar nervosas, elas vão deixar o carro morrer, toda aquela história. Mas é que nem tu disseste, aqui e agora, foca naquilo que tu está fazendo e vai. Esquece o que está ali acontecendo ao teu redor, né? Não, e o nosso cérebro, ele trabalha de 2 formas, né? Ele trabalha no sentido de criar... Como é que eu vou explicar isso? Ele precisa, né, que você aprenda algo de 2 formas. Por um forte impacto emocional, né? Dizer, meu Deus, eu preciso fazer isso agora, e vai lá e faz. Se tu não fizer, alguém vem, vai fazer, vai te levar, enfim, né? Ou por repetição. Então, o nosso cérebro, ele atua desta forma. E o que é a repetição? Eu não estou conseguindo estacionar uma baliza. Não é na primeira vez que tu vai conseguir fazer perfeito. Claro. Nem na segunda, nem na terceira. É com a prática. Então, quanto mais você praticar a baliza, quanto mais você... E não é só no autoescola. É quando você sair para dirigir, é óbvio. Então, não estaciona mais a quilômetros de distância, porque não tem um lugar que tu considere que seja o espaço que tu necessita. Não. Tem um espaço já hoje tudo demarcado, né? Exatamente. Na rua. O espaço é adequado para carro grande, para carro pequeno. Isso! Não. Então, vai a primeira, a segunda, a terceira, quinta. Gente, na quinta, sexta vez, tu já está estacionando assim maravilhosamente automaticamente. bem. Exato. Vai lá, isso tá aí. Feito.
Então, o teu cérebro ele é condicionado, mas você precisa trabalhar isso Claro. nele. Só que daí o que faz de novo? O medo vem e ele te trava. Então, vamos lá, a gente precisa colocar, fazer. Repetição, quanto mais, e nesse caso é na repetição, né? O caso de dirigir, sim, porque é prática, É não a adianta. prática. Quanto mais tu entrar no carro, mais tu dirigir, mais distância tu tiver também, né? Porque tem mulheres que dirigem só na cidade. Sim. Dizem, sim. não, nossa, eu não posso pegar um asfalto. Meu Deus, se eu pegar um asfalto, né? Ou eles vão me bater, ou um caminhão vem por cima, ou Só atrás, tragédia. né? Eu tenho que cuidar. É só isso. E a gente ouve muito disso, né? E eu digo, não, vai, começa a ir. E eu, até no início, a minha primeira vez que eu fui eu consegui a minha carteira com 18 anos, né? Então, eu aprendi a dirigir com o meu pai. Na época, era assim, né? Não tinha nem autoescola na minha época. Gente, nossa, faz tempo, né? Bom, agora já... Ontem. E aí, o que acontece? A primeira vez que eu fui dirigir no asfalto, eu digo, meu Deus, eu vou dirigir no asfalto, nunca fui, como é que vai ser? Nossa, quando eu entrei lá, eu digo, muito melhor do que você dirigir na cidade, porque você só vai, só vai. E aí as mulheres têm medo de dirigir na cidade, imagina no asfalto. Mas aí quando elas descobrem isso, né, mulheres e homens, eu falo mais mulheres porque a gente sente que é mais ali, né, Sim, o exato, impacto. exatamente. Mas quando você dirige no asfalto, dirige em qualquer lugar, né? Eu acho que eu aprendi a me soltar mais no susto. Eu vou te contar a minha história do dirigir. Olha ali. A minha CNH tem a idade do Código Brasileiro de Trânsito. Quer dizer, ela é 1 mês, 2 meses mais jovem. Eu fiz a minha CNH e depois entrou em vigor o Código de Trânsito. Isso quer dizer que eu fiz a minha carteira de motorista na delegacia de polícia. Eu também fiz. Porque não tinha CFCs, não existia CFC, não CFCs. existia. Então, eu fiz na delegacia de polícia. Só que aí não tinha as horas que o pessoal faz agora. Tinha o psicotécnico e tinha as aulas práticas. Eu não me recordo quantas horas de prática tinha. Mas, enfim, muito era aquilo pouco. Ali. Mas antes disso, eu aprendi a dirigir numa Kombi. Que, aliás, eu amo Kombis. Coisa boa, adoro. Aí tu imagina que era numa estrada de interior, né? Uma Kombi, que o volante dela tinha uns 3 dias de folga. Né? E aí... Tu vai pegando as manhas naquele... Isso. Na Kombi lá que tinha os tranco, vai no tranco. Tá, e aí eu fui fazer a minha CNH, passei lá, tudo certinho. E aí eu fiquei um tempinho sem dirigir, né? E um belo dia, eu estava esperando o ônibus para ir para a faculdade, que eu fazia aqui em Caxias. E o ônibus simplesmente passou da minha parada. Nossa. E eu não podia perder aquela aula daquele dia. Tá eu disse, vendo? putz, e agora? Voltei para casa, peguei o carro do meu pai. Viu só? E saí de Farroupilha, porque na época eu morava lá, e vim até aqui em Caxias, até a UX. Mas foi a assim, a primeira vez que eu peguei o carro sozinha, porque eu não podia perder aquela aula. Um forte impacto emocional. É isso aí. E depois de lá, ninguém mais me segurou. Tá vendo como é? É isso aí. A gente só vai se nós temos uma grande necessidade de fazer. Então, isso que a gente falou no início, né? O que eu perco e o que eu ganho se eu dirigir. Então, tem essas duas premissas. Vamos olhar e ver o quanto, né, nós estamos presos a questões ali bem emocionais e bem de lealdade sistêmica, né? E eu comecei a dirigir, né, que nós falamos sobre isso, num Fusca, o meu pai ensinando a minha mãe, né? Só que a minha mãe, ela já tinha uma certa idade. E eu tinha o quê? De 15 para 16 anos, né? E eu ficava atrás. E sempre quando a minha mãe ia aprender com o meu pai, imagina o marido ensinando a mulher. Eu vou te dizer assim, quantos anos atrás? 40 anos atrás. Nossa, né? Se hoje ainda eles já nos criticam, imagina naquela época. E aí eu só ouvia ele xingando ela. E ela travava. Daí ela dizia, agora eu não vou mais. Tu é muito grosso, porque não sei o quê, né? Começou. E eu ali atrás só ouvindo. Mas aquilo que ele falava para ela, eu não ouvia. Eu só ficava de olho no que ele dizia que ela precisava fazer para dirigir.
Porque eu sempre tive muita vontade de dirigir. Eu digo, quando eu completar 18 anos, eu quero ter o meu carro, eu quero dirigir, porque eu quero ir para a vida, né? E veja só, mesmo eu tendo, né? Eu tinha muita fidelidade à minha mãe, a tudo. E ela dizia para o meu pai, tá, agora eu não quero mais dirigir. Tu ensina a Sandra que quando ela crescer, tiver a idade de dirigir, tiver a carteira, ela vai fazer e ela vai me levar aonde eu preciso ir. Não, e olha só, porque a minha mãe tinha muitos bloqueios, né? Sim, muitos claro. medos dela. Mas, graças a Deus, ela não passou isso para mim. Eu acho que eu olhei e eu digo, não, isso é teu. Eu vou sair só com o que é meu, né? E aí, tanto é que eu fiz com 18 anos, que nem você, na delegacia de polícia, com inspetor. Um inspetor de polícia. Isso, que me levou, até fiz uma barbeiragem. Que a gente tinha mais medo do inspetor do que de dirigir. Nossa, muito mais dele. Nossa, e era o Sampaio na época ainda, o meu, lá em Bento, né? Meu Deus. E aí, só que daí o que ficou? A minha mãe até hoje não dirige. E ela diz, Sandra, se arrependimento matasse... Porque daí agora ela precisa do quê? De pessoas para levá-la. Claro. Né? E se ela tivesse naquela situação lá, naquela época, dissesse sim a ela, sim, eu quero, mas o medo não deixou. Né? O medo impediu. Então, foi o medo que paralisou. E hoje eu estou aqui dirigindo o carro... auxiliando mulheres que têm medo de dirigir. Isso. E como é que a constelação pode auxiliar essas mulheres que têm medo de dirigir? Nossa, a constelação, ela olha o nosso inconsciente, né? Onde eu estou presa. Quais são os meus bloqueios, minhas crenças limitantes que nós falamos, né? Durante todo esse podcast até aqui, né? Então, ela olha para a raiz dessa questão. O que realmente está me travando? E quando você percebe e olha qual é a tua trava, aí vai para a consciência. E a tua consciência muda, porque você vai ter uma autoconsciência. Você muda e você desbloqueia aquilo tudo, e aí você se sente na permissão de ir e fazer, e conduzir um carro, conduzir a tua vida, e se tu quiser conduzir um avião também, né? Uau! Isso. Por que não, né? Por que não? Quantas mulheres tem? Precisa de uma sessão, várias sessões? Como é que funciona essa questão A constelação, do medo de dirigir? Isso, ela é uma abordagem terapêutica, então ela não tem acompanhamento, não é uma terapia convencional. Você faz uma constelação, olha para essa questão e já ali você já desbloqueia, você já sai. Então, ela tem um tempo também para você assimilar tudo isso e compreender, porque todo esse processo, né, é uma questão sistêmica. E é uma questão que você tem que trabalhar, é a sua alma, é o seu inconsciente. Porque a consciência não sabe. Então, quando você olha onde você está, você consegue desbloquear e você consegue transformar isso, né? Então, em uma sessão, tu já consegue. Uau, é muito rápido. É muito rápido, porque ela vai na raiz. Então, a gente trabalha com a questão de uma análise. Ela é uma psicanálise, né? Não deixa de ser uma psicanálise. Sim, então, mesmo porque mexe no inconsciente. No inconsciente. Então, é Freud, né? E o criador das constelações, que é Bert Hellinger, né? Ele foi muito sábio, assim, ele estudou muito essa questão através da psicanálise, ele usou muito da psicologia também, ele usou de várias ferramentas terapêuticas para chegar nisso. Então, veja, são várias técnicas de vários estudos, pensadores, filósofos, porque ela é uma filosofia de vida. Então, ela vai na raiz do problema e ela resolve, desde que a pessoa esteja desperta e queira olhar para isso. Claro. Então, o que acontece depois da sessão, né, da consulta, ela vai para a ação. E aí é com ela. Então, está nas mãos dela, não do terapeuta. Não, exatamente. Isso. Tu, como consteladora, tu dá a ferramenta para ela. Tu é só um instrumento que oferece a forma, o método, enfim, para ela se livrar daquela situação. Exatamente. No caso aqui, do medo de dirigir. Do medo de dirigir. Eu trabalho de duas formas, com a constelação através de bonecos, né? Que é um olhar. Eu não vou conduzir nada. Quem faz toda a condução é a constelanda. Então, ela vai escolher o boneco para representá-la
e alguém para representar esse medo do dirigir. E aí ela vai acontecendo. Por quê? Porque a gente vai entrar nessa inconsciência do sistema familiar dela, então na grande alma do sistema dela, para perceber a quem ela está honrando, a quem ela está olhando. E aí transforma. E ela se liberta desse medo, dessa dor, desse sofrimento, né? Muito interessante. Nós estamos chegando no final do podcast. Nossa, foi muito rápido mesmo, né? É bem rápido mesmo, né? Quando que o assunto é interessante, flui. Queria que tu desse tuas considerações finais, te apresentasse também, deixasse teu endereço, telefone, contato, enfim. Sim. Se alguém que estiver nos assistindo tiver com essa dificuldade, né, pode te contatar. Então, tá bom. Primeiramente, agradecer mais uma vez a Regiane pelo teu trabalho, né? Por esse convite de eu estar aqui, nós estarmos aqui interagindo e colocando algo assim diferente para essas mulheres, né? Para esses homens também. Uma outra visão, um outro olhar para esse medo. Então, te parabenizar por esse trabalho que tu estás fazendo, porque esse é um despertar da consciência dessas pessoas que estão nos assistindo e que têm esse medo, né? E de dizer que você está transformando vidas através disso. E eu tenho certeza que muitas mulheres, pessoas serão tocadas e elas estarão olhando para esse medo de outra forma, né? Acolhendo ele e olhando o que ele quer mostrar. E a ideia era justamente essa, né? De levar esse assunto para mais mulheres que elas estão aí escondidas, entre aspas, porque a gente não fica sabendo. Tu olha para a pessoa, tu acha que ela está muito bem resolvida, e daqui a um pouco tu fica sabendo que ela está com medo de dirigir. Isso, e elas têm um grande potencial, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a mulher, ela veio para isso, ela já veio... Deus, na sua infinita bondade, né? Ele criou a mulher para quê? Porque a mulher, ela gera uma nova vida e ela dá luz. Então, a mulher, ela é luz. E ela é luz para tudo que ela fizer. Ela só precisa acreditar nela e nessa força que ela tem dentro dela. E o homem também, porque todos nós somos luz, né? E então é isso que as mulheres se encorajam, né? Elas têm muito potencial, os homens também, por vezes eles têm menos, a gente sente, né? Menos medo, enfim. Mas mulherada, vamos lá, vamos se mexer, vamos olhar para dentro, né? E transbordar isso. Vamos se permitir. Vamos se permitir, é isso aí. Precisamos nos permitir. E então, eu atendo em Bento Gonçalves, né? Na Fonte Inspiração, que é onde eu coloco meu espaço lá. Faço as constelações individuais com bonecos ou em grupo, com pessoas que daí representam o tema, enfim. E também atendo online, né? Online e a domicílio também, se precisar. E eu atendo empresas, né? Organizações. Então, eu vou até a empresa, eu faço um diagnóstico, enfim. E a gente trabalha essa questão sistêmica também nas empresas, né? Que é um foco... não é familiar, mas ele tem o mesmo embasamento que a constelação familiar. Então, é uma constelação organizacional. Legal. Isso. E o meu contato, então, é no Instagram, que é sandrard.consteladora. E estamos aí à disposição, Regiane. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Estamos aqui, né, nesta grande conexão que é com... o todo, para auxiliar e despertar o todo. Eu que te agradeço, Sandra, porque é um assunto delicado também, né? E quando que eu fiz o convite, tu prontamente aceitou. Então, eu fico muito honrada e muito feliz que tu esteja aqui comigo. E que a gente tenha conversado sobre essas questões bem importantes, né? E... Agradeço imensamente do fundo do meu coração. Obrigada, eu que agradeço também. Imagina. Gratidão imensa. Estamos encerrando mais um podcast e só para deixar uma expectativa no ar, a partir do mês que vem teremos um curso que o Esmulto estará disponibilizando justamente para as mulheres que não sabem dirigir, que têm medo de dirigir. Então, aguardem datas, local, que estaremos divulgando nos nossos canais. Então, até a próxima, até o próximo podcast, até o próximo Esmulto Podcast.